Temer porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalha. Jeová Jireh, irás prover de novo. Eu creio em ti. Haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo. Eu creio em ti. Aleluia, Deus. Oh, Espírito Santo de Deus, aleluia. O Senhor vai prover, meu Deus, meu Pai, aleluia. Oh, Jesus, aleluia. O fogo não me queima, nas águas não vou afundar, pois estás comigo, não estou sozinho, eu estou guardado no esconderijo, não estou sozinho, tu estás comigo. Temer porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalha, seu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo. Eu creio em ti. Haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo. Eu creio em ti. Vivo do que vivo do irás prover de novo. Eu creio em ti. Aleluia. Diga para o Senhor, que tu crê nele, tu crê na providência do Senhor. Tu só está aqui nesta noite porque Ele te deu a vida, Ele te deu as pernas, a saúde para tu estar na casa do Senhor. Então adore a Ele, exalte a Ele, que é o único que tem poder de dar fogo de vida. Hein? A tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé em ti, meu Deus. A tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé em ti, meu Deus. O vento forte não vai roubar a minha fé em ti, meu Deus. Oh, Jesus, aleluia. Temer porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalha, seu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo. Eu creio em ti. Haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo. Eu creio em ti. Oh, eu creio em ti. Aleluia, creia no Senhor. Creia nas promessas do
sua igreja, mas ele vai voltar para buscar um povo que adora, um povo arabanaia remido, lavado e remido no seu sangue, arabanaia canto. Igreja, rapidinho, aleluia, o Senhor toca no meu coração para te dizer. Não desanime. Eu não sei as dificuldades que você passa, mas se você entregar a sua dificuldade, o seu problema nas mãos do Senhor, nós servimos um Jeová Jirei, um Deus que nunca perdeu uma batalha. Deixa eu te dizer que tudo que eu coloquei até hoje nas mãos do Senhor, Ele me respondeu e Ele me deu, mas não no meu tempo, mas no tempo dEle. Eu lembro agora que o Espírito Santo me faz lembrar. Quando meu filho tinha uns 6 anos, de 5 para 6, nasceu um cisto, que o médico dizia cisto Berner. Tá ele aí hoje com 20 anos, esse rapaz. E na época, os médicos, de repente, quem viu, quem avistou foi a minha mãe. Ele era mais ou menos da idade desse menino aqui, ó. Quando um caroço, do nada, o menino brincando, o caroço apareceu assim, bem nessa parte da perna, que de longe assim tu avistava aquele caroção. Na hora que eu vi, a gente se desespera. Levei para o médico disse, é um cisto Berner, tem que operar. Passou por 3 ortopedistas, todos disseram a mesma coisa, tem que operar. Na época eu disse, oh Jesus, porque eu tinha medo de ir ao hospital, de estar com esse negócio. Para resumir, Jesus disse assim, vai orar, vai buscar. Aleluia, eu fui e fiz campanha, porque tem coisas que Deus permite tu passar pela mão do homem, mas tem coisa que Deus opera um milagre para tu glorificar o nome dele. E eu fiz campanha porque os médicos disseram assim, nós vamos fazer acompanhamento, não é necessário operar agora, porque esse cisto não dói. Mas nós vamos acompanhar para ver se ele crescer, aí sim nós opera, se não, deixa ele completar, quando tiver uns 10 anos, nós opera. E naquela época o médico disse, a cirurgia fica de 5 a 10 mil. Naquela época era dinheiro demais. Para resumir, eu fui para a oração, eu entreguei nas mãos de Deus. Disse, Deus, se for para passar pela mão dos médicos, amém. Se não for, tu vai fazer um milagre. Eu fui para a igreja, eu orava, eu fazia campanha, eu buscava. Eu nunca deixei de adorar esse Deus. Da mesma forma que um dia apareceu, passou meses e meses, e ele com aquele caroço, com aquele cisto, que tinha que operar pelas mãos do médico. E de repente, da noite para o dia, o cisto desapareceu. Voltei lá para o hospital, o médico fez de novo o raio-x e disse que desapareceu. De lá para cá, pergunta se apareceu novamente. Não, porque quando Deus opera um milagre, Deus opera instantâneo e não deixa nem sequela, nem sinal. Então, adore ao Senhor, glorifique a Ele. Se alegre quando você vem para a casa do Senhor, porque você vem para aqui às vezes desanimado, mas o Senhor renova as tuas forças e te revigora para tu poder adorar esse Deus, amém? Vai completar o trabalho de louvar o Senhor. Amém? Quantos estão felizes essa noite? Amém? Também estou muito feliz. Mas esse momento de estarmos aqui na presença de Deus e por tudo que o Senhor tem nos concedido aqui nesta terra. Sou grato a Deus por mais um mandato Ele ter concedido, né, de ter deixado eu completar hoje mais um ano de vida. Sou muito grato a Deus por isso, porque nós vemos muitos partindo aí, bem novinho, às vezes tem a oportunidade de aceitar Jesus e não tem Jesus. E hoje eu sou feliz, porque Ele me trouxe das trevas para a luz e hoje é mais um mandato importante na minha vida. Vou estar lendo aqui um versículo da palavra de Deus para a meditação da igreja. Amém? Salmos 46, versículo 1, que diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. E nosso salmo, ele vem nos chamar muita atenção, porque nós sabemos que aqui o salmista Davi às vezes ele estava passando por uma situação muito triste na sua vida,
mas ele nos descreveu que Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Então, se Deus é nosso refúgio e fortaleza, então devemos confiar somente nele, devemos entregar eh, as nossas dificuldades, os nossos problemas na mão do Senhor, porque o Senhor, ele resolve tudo. Assim como em Isaías 53 fala que ele levou todas as nossas enfermidades, né? Às vezes nós estamos sofrendo por algo, mas se nós entregarmos na mão do Senhor, ele já faz, igual a irmã falou, instantaneamente ele já traz a cura. Às vezes nós estamos precisando também da cura da alma e instantaneamente o Senhor nos dá, nos dá força. Ele nos tira a angústia do nosso peito, irmãos. Às vezes nós ficamos angustiados, mas o Senhor, ele é que nos tira a angústia do nosso coração. Ele é que nos alivia a nossa alma. Então, nós devemos pedir para o Senhor também, para que ele possa criar, igual que o salmista falou, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Vamos pedir ao Senhor, e cada dia, irmãos, para estarmos mais firmes na presença do Senhor. Vamos estar buscando ao Senhor cada dia mais, porque a cada dia as coisas desse mundo, ele vem nos apertando, irmãos. Às vezes nós pensamos que nós estamos na casa do Senhor, nós estamos livres dos problemas, mas nós não estamos. Vamos estar pedindo ao Senhor a cada dia para Ele colocar em nós um espírito reto, um espírito de mansidão, um espírito para que nós possamos estar a cada dia na casa do Senhor, porque as coisas deste mundo, ela sempre nos traz, sempre vem debatendo carne contra espírito, e as coisas desse mundo sempre querem vencer, mas se nós pedirmos ao Senhor, o espírito, na verdade, sempre vai ser mais forte, porque com o Senhor nós somos mais que vencedores. Então, irmãos, vamos estar cada dia na casa do Senhor, pedir ao Senhor, para que nós possamos estar vencendo as dificuldades, porque o relógio de Deus a cada dia só se aproxima. Aleluias. Eu sou grato a Deus por tudo e confio em Deus e sei o que Ele que está segurando a cada dia no meu, nas suas mãos, eu nas suas mãos, porque grandes coisas eu sei que Ele tem feito na minha vida, porque eu já passei por cada dificuldade, irmãos. E se eu fosse contar, às vezes você até resolveria mudar o seu caminho nesta noite, porque o Senhor faz coisas grandes na nossa vida. Às vezes nós pensamos, e por nós duvidar, o Senhor não faz nas nossas vidas. Às vezes nós estamos para receber algo do Senhor, mas se nós duvidarmos, nós perde algo que o Senhor tem para fazer por nós. Então não duvide, não duvide de nada, irmãos, porque o Senhor, Ele dá e tem o momento certo. Então confia no Senhor, entregue seu caminho ao Senhor, confia nele e tudo Ele fará na sua vida. Aleluia. E agradeço a oportunidade. Aleluia. Já convido o Michael, o auxiliar que vai então um hino de adoração. Aleluia. Isso. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor. Amém? Vamos louvar ao Senhor Jesus. Vierem contra ti, irmão, insista, ainda não é o fim. A tua fé, mesmo fraca, ela é forte, destrói muralha. Ponha os olhos no Senhor Jesus.
Receba a bênção e a sua luz. Você vai ver, você vai vencer. Vai vencer na unção de Deus e no seu poder. O crente cheio da unção manda a glória pra cima e recebe poder. Ele passa o mar vermelho, sai do lado de lá. Ele expulsa os demônios, faz o inferno tremer. Ele leva Deus na cova e faz leão dormir. Ele ora no holocausto e fogo vai cair. Quando está no deserto, Deus envia o maná. Se vier o Jordão, e se não abrir, vai passar por cima das águas. Não são de Deus. Ponha os olhos no Senhor Jesus. Receba bênção e a sua luz. Você vai ver, você vai vencer. Vai vencer na unção de Deus e no seu poder. O crente cheio da unção manda a glória pra cima e recebe poder. Ele passa o mar vermelho, sai do lado de lá. Ele expulsa os demônios, faz o inferno tremer. Ele leva Deus na cova e faz o leão dormir. Ele ora no holocausto, o fogo vai cair. Quando está no deserto, Deus envia o maná. Se vier o Jordão, o rio vai abrir. E se não abrir, vai passar por cima das águas. Não são de Deus. O crente cheio da unção manda a glória pra cima e recebe poder. Ele passa o mar vermelho, sai do lado de lá. Ele expulsa os demônios, faz o inferno tremer. Ele leva Deus na cova e faz o leão dormir. Ele ora no holocausto e o fogo vai cair. Quando está no deserto, Deus envia o maná. Se vier o Jordão, o rio vai abrir. E se não abrir, vai passar por cima das águas. Não são de Deus. O crente cheio da unção manda a glória pra cima e recebe poder. São de Deus. Essa oportunidade. Aleluia. Glória ao Senhor. É nessa fé que seguimos. É nessa fé que nós colocamos a nossa família diante do altar do Senhor, pedindo a unção de Deus em todas as situações, pedindo a presença do Senhor na sua caminhada, na minha caminhada. E esta fé que é sobrenatural, e Ele age, e o seu nome é glorificado. Amém? Glória a Deus. 20 horas e 27 minutos. Vamos para a palavra do Senhor. Glória a Deus. Eu ia louvar também, mas o horário já explodiu. Deixa todo mundo bem. Eu convido a igreja para abrir as vossas Bíblias no livro de Hebreus, cartas aos Hebreus.
capítulo 12. Carta aos Hebreus, capítulo 12, do 1 até o 3. 1 ao 3, mas soberano tem mais mostrar sua palavra. Todos encontraram? Amém. Diz assim a palavra de Deus. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvens de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e de todo o pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus, qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, está sentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigues, desmaiando em vossa alma. Ora, a nossa luta contra o pecado ainda não tendes resistido até ao sangue, e estáis esquecidos da exortação que, como a filhos, discorre convosco. Filho meu, não menospreze a correção que vem do Senhor, nem desmaies, quanto por ele és reprovado. Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. E para disciplina que perseverais, Deus vos trará com Deus vos trata como filhos, pois que filho há que o pai não corrige. Mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado para participantes, logo sois bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais segundo a carne, que nos corrigiam e os respeitávamos, não havendo de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual, e então viveremos, pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Toda disciplina, com efeito, no, no momento, não parece ser motivo de alegria,
Vou repetir, toda disciplina, com efeito, no momento, não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados. Frutos de justiça. Por isso, restabelecei as mãos recaídas e os joelhos trôpegos, e fazei caminhos retos para os pés, para que não se extravie o que é manco, antes seja curado. Soberano Deus, eterno Pai, a sua palavra aqui está apresentada, a sua palavra está lida. Espírito Santo, necessitamos da sua ajuda para compreendê-la. Necessitamos da sua ajuda para exercê-la no nosso dia a dia. A sua igreja veio ouvir a sua palavra. Que não seja eu, que eu seja apenas um instrumento da sua voz, e a sua voz edifique a sua igreja, que sua voz forneça o propósito do entendimento para cada vida que aqui está, para cada família que aqui está. E eu te peço, em nome de Jesus, o povo de Deus diz, amém. Poderia sentar, louvado seja Deus. Sinceramente, estou com um pouco de dificuldade com esse meu óculos. Por incrível que pareça, fiz em janeiro, fevereiro, já venceu. Mas aqui o Senhor nos ajudou. Vamos para a palavra. Meus irmãos, aqui o escritor ao povo hebreu nos mostra a necessidade que eu e você temos que ter na nossa caminhada na semelhança de Cristo. Esse é o primeiro. Porque um dia eu e você aceitamos Jesus como Senhor e Salvador de nossas vidas. E um dia eu e você saímos da lama e nos aproximamos da luz que é Jesus. Glória a Deus. Porém, ao longo da caminhada, existem desafios, existem tristezas, existem situações que proporcionam a nossa estagnação, isto é, a nossa parada, a nossa vida. Então, eu e você temos que estar atentos. Esse entendimento. E a palavra nos mostra aqui o quanto é importante estarmos atentos. Por quê, pastor? Porque nós, ao longo da caminhada, estamos rodeados de testemunhas vivas, nos observando, rodeados de situações que, por mais aonde eu estiver, por mais onde eu caminhar, alguém está olhando para mim. Eu me coloco no lugar nesta atenção, nesta vigilância, porque a nossa caminhada ainda é longa. Queremos que Cristo venha buscar essa igreja, porém não sabemos a data específica, não sabemos o tempo específico, não sabemos o dia específico, não sabemos a hora específica, não sabemos o minuto nem o segundo específico que nos dá de Deus Jesus vai buscar a sua igreja. E eu preciso estar atento, eu preciso estar pronto. E é importante, porque o escritor fala aqui que ao longo da caminhada eu tenho que estar alegre com o Senhor, eu tenho que estar vigilante com o Senhor, porque surgem situações que pesam na minha caminhada, que pesam na sua caminhada, e o pecado vem para tirar a nossa comunhão com Deus, porque ele está doido
para que eu e você possa cair. O escritor aos Hebreus, que não é Paulo, como eu falei hoje pela manhã, o escritor aos Hebreus não é Paulo, parece com as diretrizes, as ideias, os apontamentos bem similares a Paulo, antes que estão agora. Mas o importante é entender que eu e você, ao longo da caminhada, temos que estar atentos, porque pedras surgirão, paus serão jogados contra você, que venham te tirar a sua paz, que venham tirar a sua atenção, que venham tirar a sua fé ao longo da sua caminhada. Eu e você somos sujeitos a tropeçar nessas pedras. Eu e você somos sujeitos a tropeçar nesses paus, nesses troncos, ou cair nesses buracos. Voltamos para a escuridão, ou na lama, ou como eu falei pela manhã, na areia. Mas o Senhor nos alerta para que possamos estar vigilantes a cada dia, a cada caminhada, a cada jornada. Prometo que não vou passar do horário. E ele fala que eu e você temos que estar atentos para seguir a proposta que foi estabelecida pelo autor e consumador de nossa fé. Jesus, nosso Salvador, que morreu na cruz do Calvário. E é importante que eu necessito estar atento todos os dias. O autor e consumador da nossa fé se apresentou em amor, se apresentou em submissão ao Deus Pai, se apresentou para se tornar a pessoa de Cristo, a pessoa que deu na terra, a manifestação do Senhor na terra, para se tornar semelhante de Cristo, para se tornar discípulo de Jesus. Eu e você temos que estar atentos que vão surgir situações e tristezas que vão nos tornar estagnados na caminhada que Deus estabeleceu. Então, nós temos que focar no autor e consumador da nossa fé. Pastor, mas você não sabe que eu estou passando no meu casamento. Pastor, você não sabe que eu estou passando lá no meu trabalho. Pastor, o senhor não sabe que eu estou passando na criação do meu filho, na criação da minha filha. A luta, a peleja que eu estou passando, só eu e Deus sabemos. É. E muitas vezes estresse, e muitas vezes desanima, e muitas vezes a relação conjugal não está bem, e muitas vezes não há compreensão, e muitas vezes não há perdão, e muitas vezes não há pedido de perdão, e muitas vezes achamos que somos perfeitos. Muitas vezes achamos que só eu sou o certo. E muitas vezes achamos que a minha cônjuge tem direito de falar. E muitas vezes achamos que o meu filho não tem direito de falar. Eu sou autossuficiente, eu sou o dono da verdade, porque eu sou sacerdote do lar, eu que sou o mantenedor do lar, eu que sou o provedor do lar, e a minha palavra é ponto final, Zé Quiné. Porque eu também pensava assim.
Cuidado, porque eu também pensava assim e quebrei a cara. Cuidado, porque quando eu pensava assim, eu fui falando. Cuidado, quando eu pensava assim, parei a malvedice. Cuidado, quando eu pensava assim, eu caí no buraco. Quando eu não falava as coisas para minha cônjuge, pastora Gil, eu achava que eu era algo suficiente. E nos dias atuais, muitos crentes, muitos homens e mulheres acham que são autossuficientes. Esquece o autor e consumador da grande obra de Deus. Né? É, muitas vezes a gente ensina o que viveu. Muitas vezes a gente fala o que viveu. Muitas vezes a gente mostra o que viveu. O que a gente fala, o que a gente ensina, é porque eu e a pastora Gil vivemos. Não pegamos de revistinha de quadrinhos. Não passamos na Biblioteca Nacional para pegar a melhor enciclopédia, para ir para a teoria. E é um cuidado que é estabelecido por Deus, que é a nossa missão como pastores, que temos que falar. Igreja, não esqueça do consumador da nossa fé, o nosso libertador, que é Jesus, que saiu da sua glória, do seu poder, em obediência do Deus Pai, se esvaziou na terra e teve uma vida de perseguição, chicoteado, cuspido, maltratado, por amor à humanidade, à criação que Deus fez. Morte de cruz. A maior humilhação que Jesus passou. Por quê, pastor? Porque ele era Deus, ele é Deus, será Deus sempre, e se tornou homem pecador. Por amor. E é importante eu e você entendermos. E ele suportou a cruz. Ninguém de nós tinha capacidade de suportar a cruz para cumprir a justiça de Deus, para receber todo o pecado da humanidade lá na cruz do Calvário. E lá ele falou: Pai, por que me abandonaste? Que naquele momento instantâneo ele estava sozinho, porque onde tem pecado não tem presença de Deus. Deus caminhou com Jesus o tempo todo, mas no momento da cruz, aí ele falou: não me abandone, porque naquele exato momento ele estava morrendo por nós todos. Aleluia. E aí ele mostra nessa caminhada como é que está o meu testemunho, como é que está a minha vida, como é que está a minha fé no Senhor, na minha família, na minha casa, como é que eu devo caminhar para agradar primeiro ao Deus Pai, para agradar a minha cônjuge, para agradar a minha descendência, mostrar à minha descendência o caminho que ele tem que andar na semelhança de Cristo. Eu tenho que ser o primeiro a mostrar à minha descendência como deve ser feito. E aí, ao longo da caminhada, surge tristeza, surge pecados. Porque tenazmente, porque constantemente essas coisas surgem para tirar a minha atenção, a sua fé, a sua proposta, a caminhada que Deus proporcionou para eu e você fazer. Eu não vou ser porteiro, não, pastor. Deus fez Basílio para estar ali.
exercendo a função com excelência, servindo. Aí eu me chateio, não vou mais pregar, não vou mais para a palavra, não vou fazer isso que Deus estabeleceu para eu fazer. Vou dar as costas para Jesus, vou voltar para a lama, que lá é bom. Os desejos da carne, os sabores da carne, e eu indo só para a lama, eu caminhando só para a lama, para a escuridão, esquecendo da luz. E nos dias atuais, estão ocorrendo isso. Nos dias atuais, estão prometendo coisas diferentes de Jesus. Prometendo apartamento, prometendo carro do ano. É legítimo, pastor? É. Se você trabalhar, você vai ter o seu apartamento. Se você estudar, você vai ter um bom emprego. Não é no ditar de dedos. Mas primeiro busque a Deus. Primeiro sirva a Deus. Primeiro busque a palavra. Primeiro converse com Deus. Primeiro ore a Deus. Que a vontade dele seja estabelecida em sua vida, em sua família, conforme ele projetou. Não tenha pressa. Não tenha pressa na resposta de Deus. Deixa ele trabalhar, deixa ele te lapidar, deixa ele cuidar, deixa ele tirar os carrapichos, deixa ele tirar os cortes, cicatrizar os cortes. É importante porque eu tenho que visualizar se eu quero ser discípulo de Jesus. Eu tenho que viver ou buscar a sua semelhança ao longo da caminhada. Veja, ele era Deus, todo-poderoso, se esvaziou. Eu estou me vaziando do meu eu vazio. Ou eu estou fazendo as minhas próprias vontades, eu estou seguindo minhas próprias vontades, esquecendo de buscar Ele, esquecendo de me preencher nele, esquecendo de seguir Ele, esquecendo, hoje não, amanhã, deixa para amanhã. Diego, amanhã eu vou, Diego. Vamos para a oração, amanhã eu vou. Vamos para o culto, amanhã eu vou. Cuidado, cuidado, igreja. Eu sei que as lutas estão grandes, mas o lugar da doença é aqui, o lugar de buscar Jesus é aqui, o lugar de louvar a Deus é aqui, o lugar de rasgar-se diante de Deus é aqui. Pastor, mas eu não posso, sim. Então continue orando lá, mas vem aqui. Continue trabalhando lá, mas vem aqui. Mas continue exercendo o ministério que Deus que te deu lá, mas não deixe de vir aqui ter comunhão com o Senhor. Porque ao longo da caminhada, o mundo está aí fora, doido para nos estragar. O mundo está aí fora, doido para tirar um galho, te quebrar, te apontar, só para te machucar. Aí você vê, não, aquele pastor é muito chato. Não, aquela pastora é muito chata. Só fala disso, só pede isso, só te chama nisso. Ué, eu também pensava assim, mas tive que quebrar a cara para aprender. Tive que ir para o fundo da lama para ver o caminho ao contrário que eu estava indo. Esqueci da luz. Fiz minha família sofrer. Fiz minha esposa sofrer. Fiz minha filha parar de andar. Porque eu mergulhei no erro.
há 25 anos atrás? Sou perfeito? Não. Preciso aprender? Preciso. Hoje, amanhã, depois da manhã, semana que vem, mês que vem, ano que vem, cada dia eu tenho que buscar a presença de Deus, cada dia eu tenho que mergulhar para poder, eu só posso ensinar se eu aprender. E muitas vezes temos que aprender na marra. Muitas vezes temos que aprender na vida, as cipuadas da vida, para você dizer assim, perdão, Pai. E o autor da carta aos Hebreus nos chama a atenção, cuidado. Busque a Jesus. Ele suportou a cruz. Corramos dos pesadelos, corramos do buraco. Se apresente ao Senhor. Muitas vezes ficamos calejados, trópegos, não conseguimos andar perfeitamente. Muitas vezes precisamos aprender na dor. Pastor, tu é chato demais. Pastor, tu é chato demais. Mas é necessário ser chato. Sabe por quê? Porque eu quebrei a cara lá. Aí eu não quero que a igreja do dia de hoje quebre a cara. Busque ao Senhor. Todos nós temos sonhos? Temos. Todos nós temos súplicas ao Senhor? Temos. Deus é fiel. Deus continuará sendo Deus. Se você vir, se você não vir, se você ler a palavra, se você não ler a palavra, se você orar, se você não orar, Ele continua sendo Deus. E eu e você continuaremos sendo pó, e do pó voltarás. A eternidade é só de Deus. Então, nós não somos autossuficientes. Não julgue o seu próximo. Olhe para você. Não seja mais do que sua cônjuge. A cônjuge não vê mais, não seja superior ao seu marido. Unidade familiar. As qualificações dela me completam. As minhas qualificações completa ela. Ambos devem andar juntos. É fácil? Não. Às vezes eu tenho que engolir. Né, pastor? Às vezes ela tem que me engolir. Se calar, no sentido da expressão. Para agradar a Deus Pai. Que somos diferentes. Hoje de manhã eu expliquei isso. Na escola bíblica que muitos faltaram. Se eu não estiver bem com a minha cônjuge, como é que Deus vai abençoar a minha família? Se eu não estiver bem com a minha cônjuge, como é que Deus vai me ajudar no meu trabalho? Porque se eu não gerar perdão, se eu não gerar comunhão com a minha esposa, que eu estou vendo, como é que diz que eu amo a Deus, que eu não estou vendo? Culto da família. É isso que tem que falar no dia de domingo da família. Não é prometer carro. Não é prometer casamento. Não é prometer apartamento. Não é prometer mega sena. Não é prometer isso, aquilo, outro. É prometer salvação em Cristo. É prometer a palavra em Cristo. Viver a palavra Cristo, por Cristo, em Cristo. Perdão, amar, ouvir,
Mesmo que naquele instante não concorde. Se calar, Eduardo. Mesmo que se naquele instante não concorde. Porque ele fala aqui, semelhante a Cristo, porque estou rodeados de testemunhas. A minha vida tem que ser uma testemunha, a minha conduta de vida tem que ser testemunho vivo de Cristo em mim para outras pessoas que não têm Cristo. Como é que eu vou falar de Cristo para outra pessoa se eu não vivo Cristo? Ah, pastor, eu estou lá na igreja, estou glorificando a igreja, mas depois daquela porta eu não vivo como Cristo. Depois daquela porta eu reclamo. Depois daquela porta eu não perdoo. Aí como é que posso mostrar Cristo para quem precisa Cristo se eu não vivo Cristo? Mas Cristo perdoa, eu tenho que perdoar. Mas Cristo ama, eu tenho que amar. Mas Cristo chora, Cristo chorou, eu também tenho que chorar na sua presença. E é importante, na nossa caminhada, eu viver isso. Hoje é o primeiro dia da semana, primeiro dia do mês. Busca ao Senhor hoje, busca ao Senhor amanhã. Venha cultuar o Senhor hoje, venha cultuar o Senhor amanhã. Apresente a sua família ao Senhor. Enquanto você for trabalhar, ore pela sua esposa. Enquanto você for trabalhar, ore pelo seu marido. Enquanto seu filho estiver na escola, ore pelo seu filho, pedindo proteção, os anjos do Senhor lá na escola. Ore por sua família. E quem está querendo ter família, ore para a sua família futura, você que vai casar. Porque depois de casar, surge uma nova caminhada, juntos. Caminhando juntos. Pessoas diferentes que têm que pensar juntos para dar certo juntos em família. Eu não posso, eu não tenho mais o direito de pensar somente em mim. Eu tenho que pensar nela. Tenho que pensar na saúde dela. Eu tenho que pensar na proteção dela. Eu tenho que pensar na vida dela, na estrutura física e espiritual dela. Aí Deus vai dizer: opa, o Eduardo começou a entender. Pastor Eduardo começou a entender. Aí eu vou liberar só um pouquinho, viu, Pastor Eduardo? Você começou a acertar. Pá. Ele não vai te dar tudo. Não vou te dar tudo aqui, não, os 100% não, viu, Pastor Eduardo? Eu vou te dar 1%. Você começou a olhar para sua esposa. 1%. Você mereceu. Depois passa para 2%. Depois passa 5%. Depois passa para 10%. E assim vai. Conforme a sua fidelidade à palavra, conforme a sua presença no Senhor, no altar do Senhor, no altar da primeira igreja, que é a sua família, a sua casa. E aí os seus pedidos começarão a ser ouvidos na presença do Senhor. O horário explodiu, já passei 1 minuto. Então, meus irmãos, estamos rodeados por nuvens de testemunhas, o tempo todo olhando para você. Você pisou com o pé direito, estão te olhando. Você pisou com o pé esquerdo, estão te olhando. Você vai lá para a repartição, estão te olhando. Você vai lá para o supermercado, estão te olhando. Você vai lá para o médico, estão te olhando. A paz do Senhor, pastor Eduardo, eu nem sei quem é, mas sabe que é o pastor Eduardo. A paz do Senhor, pastor Eduardo, lá no supermercado. Paz do Senhor, irmão. Rodeados de testemunhas. Mas falam mal de mim. O Senhor está vendo.
Não estão me amando. O Senhor está vendo. Jogaram a pedra para tropeçar. O Senhor está vendo. Te empurraram do precipício. O Senhor está vendo. O Senhor está vendo. Não use a sua força. O Senhor está vendo. Não use a sua força. O Senhor está vendo. Apresente no altar do Senhor em oração. O Senhor está vendo. O Senhor está pesado. Chega. Espírito Santo, vem aqui. Eu não estou dando conta. A minha força terminaram. Aí ele vai chegar com os anjos, porque você apresentou a ele, no tempo dele, no modo dele, na hora dele. Ele vai chegar. As lutas vão vir, mas servirão de edificação para a sua vida e para a sua família. As lutas que eu e você passamos hoje servirão de vitórias para outras famílias, para o nome do Senhor ser glorificado em outras famílias. Aleluia. Que essa palavra, essa semente, possa germinar no seu coração. Não se distancie do Senhor. Não deixe o Senhor em segundo plano. Não deixe o Senhor para trás. O Senhor vai continuar sendo Senhor. O Senhor continuará sendo Deus. O Senhor continuará sendo único, todo-poderoso. Nós continuaremos sendo humanos, limitados. Não somos autossuficientes. Precisamos do Senhor Deus todos os dias de nossas vidas. Amém? Que essa palavra dê um choque no seu coração. Mesmo achando que esse pastor é chato. Mesmo achando que esse pastor joga pesado. Mas, às vezes, Deus fala, planejei outra coisa aqui. Deus fala conforme Ele quer. Conforme Ele quer falar. Aleluia. Vamos ficar de pé? Aleluia. 21h05. Eu peço ao Senhor uma semana abençoada para a sua família. Eu peço ao Senhor uma semana de proteção à sua família. Eu peço ao Senhor que as enfermidades vão embora da sua casa. As tristezas vão embora da sua casa. E que o Espírito Santo venha à sua casa te dando fortalecimento espiritual, te dando alegria, o renovo, na confiança do Senhor. Continue orando na sua casa. Continue orando sim na sua casa. Continue lendo a palavra na sua casa. Ele vai te ouvir, ele está te ouvindo. Não pense que o Senhor não está te ouvindo, ele está te ouvindo. E o nome dele será glorificado através da sua vitória. Pastor, eu não estou vendo, mas você será vitorioso. Em nome de Jesus. Não é merchandising que eu estou fazendo aqui. É pela fé. E creia naquele que tudo pode. Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém? Glória a Deus. Vamos fazer a oração final, ministrar as bênçãos apostólicas. E em seguida nós vamos cantar o parabéns para o diácono Aldeci, que está completando hoje anos de vida, né? Também agradecer a Deus pelo nascimento da Rebeca, que antes era Isaac. Houve um erro médico lá do exame, não sei, que na hora do parto, ao levantar a criança, viram que era uma menina. Mas louvado seja Deus por tudo. Amém? Ore ao Senhor.
Soberano Deus, eterno Pai, em nome de Jesus, a sua palavra foi ministrada, Senhor, conforme o Senhor falou. A sua palavra é a palavra da verdade. A sua palavra é a palavra que nos dá um ensinamento. A sua palavra é a palavra que chama a nossa atenção. A sua palavra não entra vazia em nossas vidas, mas entra com preenchimento de edificação em nossas vidas. Ó Pai, aqui tem famílias, Senhor. O Senhor conhece, porque o Senhor é onisciente. O Senhor conhece porque o Senhor é onipresente em cada vida aqui. O Senhor conhece porque o Senhor escuta cada oração aqui de cada família. Cada um tem uma causa aqui, ó Pai. Cada um tem uma lágrima aqui, ó Pai. Cada um tem uma carga aqui, ó Pai. Cada um tem um choro aqui, ó Pai. Cada um tem uma dor aqui, ó Pai. Mas eu te peço a sua misericórdia, Senhor. Eu te peço o seu perdão, Senhor. Eu te peço o seu tratar, Senhor. Eu te peço a solução daquele problema, Senhor. E que o refrigério venha nesta casa, que o refrigério venha em cada coração dessa casa, que a alegria rebrote em cada coração, mesmo diante dessa dificuldade que seu filho e sua filha possam estar passando ou esteja passando, porque o Senhor é Deus que abre o mar e caminha os seus discípulos, o seu povo, em pés enxutos. E pela fé, no teu tempo, eu creio que será solucionado cada situação. Situação X, situação Y, situação Z, em cada família. Ó Espírito Santo, não deixe seus filhos sozinhos nessa caminhada. O nosso Consolador. Eu te peço, ó Espírito Santo, que esteja presente nessas vidas, rebrotando, reanimando, exercendo o seu papel, que console o nosso coração dolorido e torne um coração alegre na sua presença. Eu te agradeço, eu te louvo. Em nome de Jesus, o povo de Deus diz: amém. Estenda vossas mãos, incline sua cabeça. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, eterno Pai, a comunhão, a consolação do Espírito Santo esteja sobre sua vida, permaneça na sua vida, não somente agora, mas para todo sempre. O povo de Deus diz, louvado seja Deus. Parabéns para você, nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Que o Senhor te abençoe e te dê santidade, muitos anos de vida, muitas felicidades. Amém? Vida longa para o Aldecir. Amém? Deus abençoe, Deus te proteja. Cumprimente seu irmão com a paz do Senhor. Um bom retorno para a sua residência. Amém? É um prazer recebê-los aqui, a família que nos visita. A pastora Gil vai conversar com vocês aí, tá? Deus abençoe. Vou cumprimentar vocês também, em nome de Jesus.